Eu sou Marcelo Pessoa, sou residente de cardiologia aqui da UFC. A gente vem trazendo aqui na sessão um caso para decisão. Podemos começar, né, senhor? Uhum. Então vamos lá. Bom, é um caso que o Tomino pediu para eu trazer para a gente discutir. É um paciente do ambulatório, 75 anos de idade, é seu Francisco, casado, natural e procedente de São José, no distrito de Solonópolis, é agricultor católico, tem ensino médio incompleto. A queixa principal dele. Bom, ele refere que a queixa principal dele, que há mais ou menos um ano, ele vem com dor precordial, mal definida por ele, associada a cansaço, associada a pequenos esforços, aos mínimos esforços. A história basicamente é essa, na verdade, né? Ele é um paciente que ele mora no interior, ele é agricultor, e ele vem com esse quadro de mais ou menos há um ano, de caráter progressivo, com uma dispneia aos pequenos esforços, associada a ela uma precordialgia mal definida, ele refere que é com uma forma de desconforto, e associado a isso ele tem uma astenia, uma diaforese, sensação de entalo e que dura em torno de 10 minutos. Então, dor precordial aparentemente típica. Bom, a história patológica pregressa. Ele é um paciente que ele tem doença arterial coronariana definida já. Ele já foi revascularizado em abril de 2004 e faz tratamento de síndrome do pânico, né, desde 2003 e hipertenso de longa data. Nega alergias, nega diabetes, nega hipertensão. Desculpa, nega diabetes mellitus, nega dislipidemia e alergias. Medicação e uso. Monocordil, aqui, 20 mg 3 vezes ao dia, valsartana 160, metoprolol de 50 uma vez, Vastarel, que é a trimetazidina 35 3 vezes, clopidogrel, somalgin, isso foi relatos dele. Então, rosuvastatina, a prednisona, doxazosina, finasterida, estalopram e pregabalina. A prednisona ele diz que é para o tratamento da síndrome do pânico, mas enfim. Na história social. Ele é um paciente que ele fumou durante aproximadamente 20 anos, cerca de 30 cigarros por dia. Parou há 40 anos atrás, né? Então uma carga tabágica de 30 anos mais. Ex-alcoolista, também parou há cerca de 20 anos, mas bebeu menos que isso. Apenas destilado cerca de 20 anos, 25 anos. Na história familiar, ele tem um pai que foi falecido por causas naturais, já bem idoso. Uma mãe falecida por problemas cardíacos, provavelmente um infarto. Irmão falecido por IAM e um outro por câncer. E uma irmã falecida por IAM também. Aí vem o CAT. O CAT já está aí no ponto. Pois é. Eu não tive acesso ao prontuário, que quando fui procurar no SAMI, eles não localizaram. Tinha ido para a hemato e não tinha voltado. Eu acho que... isso mesmo. Você apaga a luz daqui, por favor. Obrigado. Então, para os alunos que estão começando hoje na cardiologia, nós temos aqui uma coronariografia. Nós vemos aqui a coronária esquerda, que se divide em descendente anterior, que é a artéria que termina em âncora e irriga a parede anterior do coração, e circunflexa, que é essa artéria aqui. Nós temos uma projeção oblíqua anterior direita, porque a coluna está à direita do paciente. Em termos de lesão, nós vemos uma lesão aqui severa, já no terço inicial da descendente anterior, que depois é uma artéria que se afina. A circunflexa também se afina aqui, mas eu ainda não deu para ver, para quantificar a lesão. Isso aqui é o tronco da coronária esquerda, com afinamento aqui na ponta, que se constitui numa lesão que não parece ser significativa. Não vai. Bom, agora o oblíquo anterior esquerda, a coluna foi para a esquerda do paciente e em cima da coluna nós vemos a artéria circunflexa, que é essa aqui, que emite ramos marginais. Eu não vejo lesões severas aqui na circunflexa. E a descendente anterior, que não dá para ver bem aquela lesão que a gente via lá na oblíqua anterior direita. Isso aqui não tem nada não.
Esse aqui nós chamamos de spider, aranha em inglês, que a coronária fica no formato de aranha, que ao espalhar assim a coronária, a gente consegue ver melhor o tronco da coronária esquerda. E agora a gente vê que existe uma lesão de moderada a severa no tronco da coronária esquerda, né? Então a gente não tinha visto em outras projeções, agora aqui a gente vê uma lesão moderada ou severa no tronco da coronária esquerda. Bem na bifurcação, né, Roberto? Uma tentativa de opacificar a coronária direita, provavelmente não está conseguindo. A revascularização dele foi para onde, sabe dizer? Mamária DA aí, só? Safena, marginal de CX. CD não. Então tentou cateterizar aqui a coronária direita, não conseguiu. Possivelmente existe uma oclusão na emergência da coronária direita. Tô voltando aqui porque eu passei muito aqui sem querer. Bom, então agora o estudo dos enxertos. O estudo dos enxertos, então, você acha que é para ceder esse aqui, né, bem? Eu não estou conseguindo voltar aqui. Pronto. Vou ver aqui onde é que eu estava para a gente continuar a sequência. Acho que aqui é mamária, né? Mamária. E mamária DA. Bom, então agora o catéter está introduzido aqui na artéria torácica interna esquerda, que é a mamária, que ela se anastomosa aqui, provavelmente com a descendente anterior. Então, esse aqui é o corpo da mamária. A mamária, quando ela é utilizada para revascularização, só é desinserida a sua extremidade distal, que é anastomosada em outra artéria, geralmente a descendente anterior. A sua extremidade proximal continua no seu trajeto anatômico habitual. No leito da artéria mamária, a gente não vê lesão, tem uma pequena lesão aqui na anastomose com a descendente anterior. Uma pequena lesão aqui e a descendente anterior, o leito nativo da descendente anterior parece bem. Isso aqui é a mesma artéria vista em outra projeção, oblíqua anterior direita. Está aqui uma pequena anastomose, uma pequena lesão na anastomose da mamária com a descendente anterior. Ainda ela, vista aqui em várias projeções. Bom, aqui já partiu para a ventriculografia. Agora vocês observem que o catéter tem um formato diferente. É um catéter que termina nessa forma aqui, na forma do rabo de porco. Por isso é chamado catéter de pigtail. Nessa fase do cateterismo se injeta contraste dentro do ventrículo esquerdo e ao se observar a opacificação, a gente vê como é que está a contratilidade do ventrículo esquerdo. Diferente da parte da coronariografia, que o catéter é injetado, que o contraste é injetado no catéter manualmente, aqui o contraste é injetado no catéter através de uma bomba de alta pressão. Por ser uma bomba de alta pressão, se a gente tivesse um catéter, se esse catéter terminasse aqui reto, haveria risco de ferir a parede do ventrículo, o endocárdio. Por isso esse catéter termina nessa forma aqui de rabo de porco, que é perfurado, essa parte aqui final, e aí o contraste se dilui. Então a gente observa aqui na ventriculografia uma hipocinesia aqui da região apical, inferoapical, e apical. Mas a contratilidade como um todo acho que está preservada, deve ter uma fração de ejeção normal. Oi? Tem como voltar ali para ver se a gente viu alguma colateral para aqui? Não, que
deixa eu só, tá, vamos só terminar aqui, né? Acho que é a última aqui agora. Vamos já voltar lá. Bom, aqui é a terceira parte do exame, a ortografia. O catéter está aqui na aorta, né? Se injeta contraste aqui e se espera que o contraste venha do ventrículo esquerdo para a aorta, que ele não volte para o ventrículo esquerdo. Portanto, não tem insuficiência aórtica. Não sei se era isso que ele estava procurando. E bem aqui a gente tem a saída da coronária direita, que, né? Pois é, que ele não tinha conseguido cateterizar, né? Talvez, né? Então a gente vê aqui a coronária direita, que é uma artéria que tem a forma de C, que não foi cateterizada seletivamente. Voltando aqui para a ventriculografia, eu acho que é só da extrasístole, Berg, o refluxo, né? Tem um pequeno refluxo aqui do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, mas a gente não vê em todos os ciclos cardíacos. Vê num, vê no outro. Então acho que é por conta de arritmia. Sim, você queria ver os primeiros, era, Roberto? Lá no começo? Essa ortografia para mim eu fiquei satisfeito, porque assim, eu pensei que essa coronária direita tivesse fechada, mas na verdade eu acho que deu para ver na ortografia ali bem, né? Tá. Tem o laudo aí, a conclusão? Bem, obrigado. Queria pedir aqui aos colegas só desculpa pela falta dessa sequência. Na verdade, eu não tive acesso ao prontuário e nem ao paciente, a gente teve acesso apenas ao auxílio do CAT. Aí ficou essa sequência. Esse é o laudo oficial do CAT. Então, o que mostrou? Foi uma lesão de tronco, né, 60%, um terço distal. Uma DA de bom calibre, mas com uma lesão ostial de 80%. A diagonal de pequena importância, mas porém normal. A diagonalis já era de moderada importância, mas já tinha uma lesão ostial de 70%. Uma CX de bom calibre, normal. E a marginal CX de moderada importância, ocluída no terço médio. Na direita, ela era dominante, com irregularidades parietais, discretas. No estudo das pontes, aí a mamária esquerda para DA era ocluída. A ponte safena marginal ECX com lesão de 70%. A ventriculografia era normal. E foi isso. Acho que era uma marginal ECX, aquela ponte. A mamária para dela estava fechada, então era uma ponte para marginal. Mamária, da mamária saiu a ponte safena que ia para marginal, é isso? E que aquela anastomosa não estava vendo uma lesão na anastomose, então essa aqui, né? Da mamária saindo a safena que ia para marginal, né? Não consegui ver, não. E a mamária ideal fluida. Ventriculografia e considerou Preservado, normal. preservado, vamos entrar com presença. E a ortografia não evidencia critérios, não evidencia enxertos pertos, mostrando uma lógica completa. Então nós estamos diante de um caso de um paciente do sexo masculino, 75 anos, ex-artilista, ex-tabagista, revascularizado há 5 anos, e que agora está com dor precordial a médios esforços, a pequenos esforços. Vocês conhecem a classificação da New York Heart Association para os alunos para insuficiência cardíaca? Existe uma classificação da Sociedade Canadense de Cardiologia para doença coronariana que é análoga àquela. Então, ele tem angina a pequenos esforços, né, que seria uma classe 3 de angina. E o eletro a gente não teve acesso, e a gente tem um cateterismo que mostra... só foram 2 enxertos mesmo na cirurgia, né? Então, dos 2 enxertos, um está ocluído, outro está pérvio, mas com a lesão de 70%. Então, dos 2 enxertos, a mamária ideal está ocluída e a ponte safena, que sai da mamária e vai para a marginal, está pérvia, mas tem lesão severa na anastomose. E das artérias nativas, tem um tronco com lesão de 60%, uma DA com lesão de 80%, e cuja mamária, que a revasculariza, está ocluída.
lesão severa na diagonalis e CX de bom calibre normal. Roberto, cadê? Não cita nada daquela CD não, né? Eles... Cadê? Ah, tá. Pra mim é cirúrgico, né? Precisa que o João Marcelo chegou aí pra ver esses detalhes técnicos aí que a ponte foi pra mamária, né? Não foi pra marginal não. Arrigou o grande território. Tá bom? Pra mim é cirúrgico. Agora o resto aí é com o Dr. João Marcelo. Bom, 5 anos. O doutor Roberto deu a opinião dele, que acho que é cirúrgico, eu também acho que é cirúrgico, é um paciente... A idade aparente dele é quanto, Marcelo? Aparente. Você não sabe dizer não, né? Tá. Bom, então, pelo fato do paciente estar com angina, de ele estar com um dos enxertos fechados e o outro enxerto está pérvio, mas tem uma lesão severa, e ter os leitos coronarianos, os leitos nativos das coronárias ainda com lesão severa, eu acho que deve ser submetido à revascularização. O tipo da revascularização, devido a essas lesões serem difusas, eu concordo com o Dr. Roberto, acho que é cirúrgico mesmo. Vamos ouvir a opinião do Dr. João Marcelo. Então e a CD que a gente não tinha conseguido ver, ó. Acho que talvez deve ter passado. Direita boa. Direita boa. Direita boa. Talvez deve ter por. Como é que ele escrevia? Da normal? Normal. CD normal. A direita é normal, hein? CD é normal. Bem calibrosa. Bem calibrosa demais. Deve ter pulado na hora. CD, né? CD boa. Sobre essa imagem aí. Acho que a mamária viria pra cá, né? E tá ocluída pra cá, pra DA, e tem essa sequencial da sonografia marginal. Essa certeza tá saindo da mamãe? Ah, bom. Oi? Então, essa fenda tá saindo da mamária aí, né? Tá sendo feita mamária com lesão. Com lesão ali na na anastomose. anastomose ali, Tem né? outra mamária que tá... Outra mamária não, a mamária pra DA tá ocluída. Como é que a gente vê a mamária pra DA? Eu acho que é porque ela desceria por... peraí. Ela desceria pra cá, né, ó. Tem até os cliquezinhos, só que tá fechada mesmo. Aí daqui é que ela puxar essa ponte pro outro lado. Esse aí não é mamária esquerda, não? Isso aí? Mamária esquerda. Ela tá ocluída ali no terço médio? Eu disse que está ocluída ali a safena saindo da mamária. Ali também Diz lá no no laudo. local da anastomose, não, hein? Tem clipe ali, né? Ó, tem um clipe ali. Eu posso mexer aqui? Tem mais? A função do clipe é identificar a mamária, mostra. Também, mas aqui, ó, E o que mais? deve ter algum ramo aqui, ó. Aqui, a mamária devia continuar aqui, ó. Ela parece empadear. Então, na verdade, eu entendi que eram duas mamárias, vocês falaram. Não, a mamária empadear que tá fechada e uma mamária safena marginal. Uma mamária safena CX fechou. É uma safena em Y de mamária, né? Pra segunda marginal aqui, ó. Que tem uma lesão bem aqui, ó. Agora a DA é boa, né? Vocês viram lá que a DA, depois a gente volta na DA, mas a DA é muito boa. Ponte. Desculpa. A DA a gente volta ali a imagem depois para ver, mas a DA é muito boa. A mamária aqui, você vê que ela vem, calibre muito bom, mas quando é aqui na anastomose parece ter lesão aqui, né?
e ela enche aqui a segunda marginal, né? Então, na verdade, ele pendurou uma safena na mamária, então, né? E aí fechou para frente isso aí, tá certo. Vamos lá. Passa por aqui também? A gente não vê a continuação aqui da... Aqui a gente vê melhor a lesão, né, Dr. Ricardo? Sim. E a gente não vê a continuação da mamária, né? Vê os clipes aqui da mamária, mas aqui ela não continua. Ela fechou para frente. Como é que eles vão repetir? A mamária ela não continua após a anastomose, então ela fechou daqui para frente aqui, né? Deve ter ficado um fluxo turbulento, o Y era bem aqui, né? Era um término lateral aí, né? Não estou entendendo isso aí, não. Só voltar aqui. Bom, o paciente tem uma lesão de tronco aqui, né? 70 e poucos anos, operado há 5 anos, né? Aqui fica claro que é uma lesão grave no tronco, uma boa DA, mas o que é interessante aqui, eu não vejo sítio de anastomose na DA, doutor Ricardo, entendeu? Você vê a DA aqui, ela parece nativa, né? Ela não parece... Será que ele não botou, não foi na diagonal sem querer, né? Ó, porque vê o clipe aqui, ó, tá vendo, ó? Ele vê um clipe aqui... Pois é, isso que eu falei, será que ele não botou, não fez nessa diagonal aqui, fez o Y para lá, né? Ou na diagonales, né? Ou então... Porque aqui na DA a gente vê... Ela tá boa, ela não tá, ela não parece... Mas o leito Bem tá bom, né? axial, que deve ser aquela, a mesma lesão do tronco, né? Aqui a gente vê uns clipes vindo aqui, né, ó. Tem um clipe aqui, um clipe aqui, um clipe aqui. Mas a gente não vê nada turbulento na DA. Bom, aqui fica claro a indicação cirúrgica, né? Classe 1 aí nos últimos guidelines, né? A lesão de tronco. É um tronco que trifurca, né? Os alunos aí, quando trifurca, você chama essa artéria de diagonales, né? Tem outra imagem aqui, eu acho. Só dá pra ver bem nessa lesão, nessa projeção, né? Eu acho que tem uma lesão aqui, Tom Alberto, que a gente vê bem. Bom, aqui eu acho que... Pronto, aqui acho que é a... Né? Na Spider você vê bem o tronco trifurcado, né? E com lesão ostial. Na DA, uma lesão aqui... meio segmentar aqui nessa diagonal, por isso que quando você fala que trifurca, a gente chama essa artéria de diagonais aí para os alunos, né? E a CX, que está aqui para a direita, uma placa aqui complexa aqui, que é, do ponto de vista percutâneo, muito difícil de abordar, né? Não recomendável, daí a indicação cirúrgica. A gente, logicamente, está analisando aqui o CAT, tem que ver o paciente, o risco. Aqui mamária DA e eu acho que pelaquela lesão na... Mamária direita. Ou safena. não, 70 e poucos anos botaria safena DA. Safena DA? Safena DA e uma safena para aquela segunda marginal, já que aquela marginal tem uma lesão no ósseo, né? Entendeu? Agora a gente podia, né, Beck, conversar com o hemodinamicista, porque se essa... Ó, a direita é boa, né? Se for um paciente complicado do ponto de vista técnico na abordagem, tem uma alternativa também, doutor Ricardo, que era a gente fazer o seguinte, ó o clipe aqui, ó, né? Então tem de colocar uma safena para DA e dilatar, e aí com isso você protege o tronco, né? E aí você protegendo o tronco, o hemodinamicista ele fica mais confortável para trabalhar. O que acontece? Se você mexe naquela anastomose, a gente vai ver agora aqui, ó, que está irrigando essa segunda marginal, e aquele tronco está pendurado, o paciente pode ter fazer uma fibrilação ventricular, né, durante o procedimento. Mas quando você bota você protege o tronco revascularizando a DA,
e talvez aquela diagonalis, essa segunda marginal aqui, você deixa para o hemodinamicista fazer o que se faz aí fora, um tratamento híbrido, né? Aí ele vem por aqui, ó, dilata isso aqui, sem prejuízo para o resto do paciente. Eu acho que talvez, e do ponto de vista técnico para abordagem cirúrgica é até mais fácil, porque você não tem que descolar, porque essa aqui, pessoal, é a região posterior do coração, então tá tudo muito aderido no pericárdio, então torna mais difícil. E a outra região é a parte anterior do coração, é mais fácil abordar, tá entendendo? Eu concordo aí com a indicação cirúrgica, paciente septuagenário aí com lesão de tronco, evoluindo sintomático, risco alto aí por fazer uma morte súbita, né? Classe 1 na indicação, para indicação cirúrgica, e aparentemente o ventrículo tá preservado. E ó, segunda marginal. Porque essa segunda marginal fechando, o paciente não morre, né? Ele vai ter angina, mas não morre, né? Agora ali a DA, diagonal, a DA ali fechando, esse paciente não tem chance, né? Uma DA boa daquela. Então eu concordo com a cirúrgica, mas revascularia a princípio, né, Berg, a parede anterior, anterolateral, ou seja, DA e diagonais, talvez aquela diagonais, entendeu? O ventrículo bom, ó. Restringir a atividade física, né? Não pode fazer isso, e otimizar o tratamento clínico, né? E preparar para a cirurgia. Acho que é isso. Beleza. Tem revisão para fazer? Você tem revisão? Não. Depende? Quer ver mais alguma coisa? Não, tá bom. Põe para mim, por favor. Pode acender a luz aí, por favor? Na semana passada, eu fiz a apresentação, a primeira de 3 partes, do estudo que nós estamos tomando parte, que é um estudo multicêntrico internacional. Aqui, Cabeto. Um estudo multicêntrico internacional com uma droga nova, redutora de colesterol. Aqui, ó. E para os alunos que estão começando hoje, vai dar para vocês entenderem direitinho, porque nessa apresentação ele repete o fundamental do mecanismo da molécula, da droga, que aí vocês não vão perder. Bom, dá para ampliar aí? O nome do estudo é SPY, e essa apresentação aqui era avaliando o efeito do bococizumab, que é essa droga que está sendo testada, que é o anti-PCSK9, que a gente vai já ver o que é, no desfecho cardiovascular, num espectro largo de pacientes. Dá para ampliar aí? Eu acho que vai... Quer sentar aqui não? Esse indivíduo aqui, esse Jean-Claude Tardif, que é diretor de tudo aqui, do centro de pesquisa, professor titular da Universidade de Montreal, do Instituto do Coração de Montreal, foi barrado quando chegou no aeroporto. Essa aula ele deu via web, porque na hora que ele chegou no aeroporto, ele descobriu que para entrar no Brasil, vindo do Canadá, precisava de visto. Bem feito, né? Porque os canadenses começaram a exigir do brasileiro, então pela lei da reciprocidade, o Brasil estava exigindo do Canadá também. Só que a assessoria do cara era fraquíssima, ele foi saber disso chegando no aeroporto. Aí ele teve que dar a aula dele via web. Pode passar. Hã? Ele ficou... Não sei, disse que foi no aeroporto, o cara voltou. Não deixaram não, foi do aeroporto lá, do Canadá. Mas já é um absurdo, né?
assessoria péssima, né? Bom, então em relação às doenças cardiovasculares são a causa morte líder no mundo. 13% das pessoas no mundo morrem de doença de cardiopatia isquêmica, 11,9% de AVC, 5,6% de doença pulmonar obstrutiva crônica, 5,5% de infecção respiratória baixa, aliás aqui devia ser alta, e 2,9% de câncer de pulmão, traqueia e brônquio. Se a gente somar os 13,2% aqui com 11,9%, 13 com 12, 25%, então a gente tem 25%, um quarto, às vezes tem algumas estatísticas de um terço das mortes no mundo são de causa cardiovascular. Me chamou a atenção que essas aqui todas são do aparelho respiratório, né? Eu não tinha essa ideia aqui, então o número também é razoável, dá 13%. Pode passar. Então ele mostra que as estatinas, depois da síndrome coronariana aguda, é uma coisa que a gente comentou na apresentação da semana passada, que o risco residual permanece muito alto a despeito de um tratamento intensivo. Então aqui 2 estudos com doses muito altas de estatina. A torvastatina é uma das estatinas mais potentes que tem, e aqui ela foi utilizada na sua dose máxima, que é uma dose que muito raramente a gente utiliza na prática médica, é uma dose mais de estudos, que mostrou realmente redução da mortalidade quando comparado a placebo, quando comparado a uma outra estatina de menor potência. Reduziu o risco de mortalidade, vamos dizer aqui, de 15% para 13%, mas ficou essa área aqui toda ainda a ser atingida, quer dizer, continua a mortalidade aqui de 13% depois de síndrome coronariana aguda, né? Continua esse espaço aqui que precisa ser preenchido, precisa ser resolvido por uma droga nova. Pode passar. Então, o tratamento padrão atualmente não elimina os eventos cardiovasculares e continua um risco cardiovascular significativo nos diabéticos. A redução de eventos cardiovasculares... Bom, ele vai falar aqui desse estudo Steno 2, mostrando que a redução dos eventos cardiovasculares no final do estudo foi atribuído à redução de lípides, em 70% a redução de lípides, em 13% a redução da hemoglobina glicada e em 10% a redução da pressão sistólica. Ou seja, aqui o que foi preponderante foi a redução de lípides, entre todos os fatores de risco. Então, no entanto, continuam algumas necessidades, ainda que não são preenchidas na doença arterial coronariana, um risco residual de eventos cardiovasculares a despeito de uma terapia intensiva com estatina. Vocês devem saber que estatina é a droga padrão para o tratamento da hipercolesterolemia. Uma redução de LDL subótima, apesar das estatinas serem altamente efetivas. Problema com intolerância completa ou parcial à estatina e o problema da hipercolesterolemia familiar, que leva a níveis altíssimos de colesterol. Vou passar. Então aqui mostrando a hipercolesterolemia familiar e o PCSK9, né, que a gente vai já ver o que é esse PCSK9. Então, a hipercolesterolemia familiar é uma condição que acontece mais ou menos para 1 a cada 500 indivíduos. Ela cursa com LDL muito alto, com xantomas, né, que são essas lesões aqui, xantomas, e uma doença cardiovascular muito precoce. Pode passar? Bom, o que é esse PCSK9? Então, isso aqui é uma enzima que foi descoberta no começo da década passada, que ela causa degradação do receptor do LDL. Ou seja, você tem um receptor do LDL aqui e essa enzima, ela degrada o receptor. Ao degradar o receptor, o colesterol entra na célula e eleva os seus níveis, porque essa enzima está degradando o receptor. Então, uma forma nova de tratar seria utilizar um anticorpo monoclonal que destruísse essa enzima. É um anti-PCSK9. Então, essa droga é um anti-PCSK9 que vai, então, inibir a degradação dos receptores de LDL. Pode passar. Alguns estudos mostraram mutações com essa PCSK9, mostrando que indivíduos que tinham pouco PCSK9 ou que não tinham PCSK9,
esses indivíduos tinham redução de LDL muito expressiva e de eventos vasculares. Indivíduos da raça negra, essa mutação da PCSK9, a ausência dela, levou a uma redução de 28% do LDL em relação à taxa média da população e uma redução de 88% no risco de doença cardiovascular. Pode passar? Nos indivíduos da raça branca, essa diferença foi menos significativa, mas mesmo assim foi importante. Os indivíduos que têm mutação para essa proteína, que não tem essa proteína, tem uma redução de 15% nos níveis de LDL e redução de 47% nas doenças coronarianas. Pode passar. Então aqui ele dá dois exemplos de indivíduos que têm uma mutação que não tem essa PCSK9, que perde a função. E por isso tem níveis muito baixos de LDL desde o nascimento. Então essa aqui é uma senhora de 32 anos, ela é heterozigoto para essa mutação e ela tem um LDL de 0,36 milimol por litro. Sei dá quanto, Neber? Multiplica por quanto mesmo? Por 37, 3, dá uns 10, um pouco acima de 10, né? Então, ela deve ter um LDL aqui um pouco acima de 10 miligramas por decilitro. Para vocês terem uma ideia, o objetivo hoje da terapêutica moderna é reduzir o LDL em quem já tem doença cardiovascular para baixo de 70. E ela tem um LDL aqui em torno de 10. No entanto, ela é fértil, ela cursou a universidade, tem coordenação física perfeita, tanto é que ela é instrutora de fitness. Isso porque vocês sabem que o colesterol ele é responsável, ele está presente na parede das células formadoras dos hormônios sexuais, né? Então, isso poderia levar à infertilidade ou algum outro tipo de problema, não levou a problema nenhum. Uma outra mulher aqui africana, essa aqui é homozigota para essa mutação e com LDL de 0,40 milimol por litro, também é saudável e fértil. Pode passar. Então, os estudos com anticorpos monoclonais contra esse PCSK9 na fase 2. Então, os estudos clínicos você tem fase 1, no qual a droga é utilizada nos indivíduos sadios, para ver se esses indivíduos têm efeitos colaterais graves. Na fase 2, ela é utilizada em indivíduos que têm a doença, que já tem o colesterol alto, para ver se baixa o colesterol. E fase 3, ela é utilizada em grandes populações. Então, os estudos da fase 2, desse anticorpo contra o PCSK9, mostraram que essa droga é efetiva como monoterapia, ela é efetiva nos pacientes que têm intolerância à estatina, ela é efetiva quando associada à estatina, ela é efetiva na hipercolesterolemia familiar heterozigótica ou na homozigótica. Então tem estudo para todas essas situações. O efeito da redução do LDL causado pela inibição da PCSK9 se mantém ao longo de um ano inteiro. Então, nesse estudo aqui, todos os pacientes utilizavam estatina na dose máxima tolerada e utilizava aqui aliricumab, que é outro anti-PCSK9. Então, esse estudo é o estudo SPIRE, que está começando agora, e nós fazemos, que é com borcosizumab, e nós fazemos parte de outro estudo chamado Odyssey, com aliricumab. Então, mostrando aqui que quando comparando os pacientes que utilizavam o aliricumab, que é outro anticorpo monoclonal, com os que o não utilizavam, então tem uma diferença expressiva aqui de cerca de 61% a menos para o LDL colesterol, e essa diferença persiste ao longo de um ano. Pode passar. Bom, esse borcosizumab, ele é produzido através de engenharia genética, né, um anticorpo monoclonal produzido através de engenharia genética. Então, em relação à propriedade desejada, então, se deseja um anticorpo altamente específico e potente que preencha completamente a função de inibir esse PCSK9. E esse processo é conseguido através de engenharia genética
melhorando a especificidade e a ligação do receptor do LDL com o PCSK9. Se deseja um anticorpo com mínimo risco de ativação do sistema imune, então, através da engenharia genética, se conseguiu isso aí, reduzir os efeitos da resposta imune. Pode passar. Nos estudos de fase 2, o bococizumab foi testado na dose de 200 mg, foi testado na dose de 50, 100, 150, 200 e 300 mg. Ou dado a cada 28 dias, ou administrado a cada 14 dias. Né? A administração subcutânea. A via de administração é subcutânea. Mostrando, ainda estudos de fase 2, a alteração média no LDL com pacientes que tomam essa injeção 2 vezes por mês. Né? Então, mostrando o placebo, isso aqui em cinza, o amarelo, a droga com 50 mg, com 100 mg, com 150 mg. Então, redução média de 60% do LDL nessa dose aqui. Pode passar. Pode passar. Bom, os eventos adversos não são frequentes quando se compara as diversas doses, 50, 100, 150 mg, 200 e 300 com placebo. Os eventos adversos mais frequentes foram nasofaringite, infecção do trato respiratório alto, diarreia, infecção do trato urinário, bronquite, artralgia, eritema no local da injeção, reação no local da injeção, refluxo gastroesofágico, tosse e anemia. Mas foram eventos adversos pouco frequentes. Pode passar. Numa análise pós-exploratória desse estudo aqui, chamado estudo Osler, mostrando o benefício da inibição desse PCSK9, que mesmo depois da randomização, mesmo depois de terminados os estudos, o efeito da droga do anti-PCSK9 continua reduzindo o colesterol. Pode passar. Então, a despeito dos achados iniciais, os dados de desfechos cardiovasculares são necessários para confirmar os benefícios no prognóstico, no desfecho da inibição do PCSK9. Por isso precisa de mais estudos. Pode passar. Então, mostrando aqui os efeitos colaterais, se eles são precoces, mostrando aqui as 3 drogas que estão sendo testadas são o aliricumab, que nós estamos com ela aqui, o bococizumab, que é essa que eu estou mostrando para vocês, e esse evolucumab. Então, mostrando aqui os efeitos colaterais que acontecem em frequência semelhante. Pode passar. Esse estudo SPIRE, ele vai avaliar o impacto da inibição do PCSK9 em todo o contínuo cardiovascular, em distintas populações, através do risco contínuo. Nesse contínuo cardiovascular, existe um momento que o indivíduo tem fatores de risco para a doença cardiovascular, tem comorbidade, mas não tem ainda doença cardiovascular. Esse indivíduo passa a ter lesão subclínica e só depois ele tem um evento cardiovascular e, no final, uma insuficiência de um órgão-alvo. Pode passar. Então, na fase de evento cardiovascular, seria angina, infarto. O estudo Odyssey, que é esse que a gente está estudando, que a gente já está do meio para o fim do estudo, ele avalia apenas indivíduos que tiveram angina ou infarto. Pode passar. O estudo Fourier, que é com outro anti-PCSK9, já estuda desde lesão subclínica. Pode passar. E o estudo SPIRE, esse que a gente já está começando, ele estuda essas fases aqui mais avançadas da doença, mas estuda fases que o indivíduo apenas tem fator de risco alto e tem comorbidade.
ele já começa a estudar esses indivíduos. Pode passar. Então, esse aqui eu estudo. Na próxima sessão eu vou falar com mais detalhes do formato do estudo, mas aqui, só resumindo, tem o SPIRE 1 e o SPIRE 2. O SPIRE 1 entram pacientes com LDL de 70 a 100, no SPIRE 2, pacientes com LDL acima de 100. Então, são incluídos pacientes para prevenção primária, os pacientes que têm diabetes, ou que têm insuficiência renal crônica, ou que têm doença vascular periférica, ou que têm hipercolesterolemia familiar da forma heterozigótica. E, na prevenção secundária, indivíduos que já têm doença cardiovascular e são indivíduos que estão tomando estatinas em dose alta. São excluídos os pacientes que têm planejamento de revascularização do miocárdio, pacientes que têm insuficiência cardíaca avançada, insuficiência renal avançada, com clínica abaixo de 30, ou que já tiveram AVC. Então, tratamento com bococizumab, na dose de 150 mg a cada 2 semanas, versus placebo. E o endpoint, o desfecho, é o desfecho composto de morte cardiovascular, infarto não fatal, AVC não fatal, e hospitalização por angina instável que necessite de revascularização de urgência. Pode passar. Então, SPIRE quer dizer isso aqui, estudo, o S de estudo, o P de PCSK9, inibição, e o R de redução de eventos cardiovasculares, né? Então, o SPIRE como um todo é um grande estudo com 30 mil pacientes. Então, já teve esse SPIRE aqui em paciente, só para observar o LDL, só em pacientes com hipercolesterolemia familiar, e agora tem esses SPIRE, o SPIRE Outcome, né, que são esses que a gente está entrando, que vai você colocar 17 mil pacientes no SPIRE 1 e 9 mil pacientes no SPIRE 2. Pode passar. Talvez seja o último. Abre aí de novo. Deixa eu mostrar só um slide aqui pro Cabeta, aqui do amigo dele aqui. Esse aqui. É Pfizer Icon. Essa aqui foi a apresentação que eu fiz na semana passada, só para mostrar um slide aqui para o Dr. Carlos Alberto. Pode ir passando. Vai devagar agora. Vai. Pode ir. Vai. Aí, volta aí, por favor. Pronto. Esse aí. Você já deve ter ouvido falar na revista Lancet, né, que é uma das revistas mais importantes do mundo. E o sujeito, a pessoa conseguir uma publicação numa revista dessa, tem que ser uma excelente publicação. Mais importante ainda, quando o indivíduo é convidado pelo corpo editorial para escrever o editorial da revista, né? Então, que é um dos estudiosos aqui, um amigo lá do Dr. Carlos Alberto lá do INCOR, Dr. Raul Dias dos Santos, que é um dos estudiosos de dislipidemia. Ele teve essa honra esse ano de ser chamado para escrever um editorial no Lancet, tratando da hipercolesterolemia familiar, né? A inibição do PCSK9, os inibidores do PCSK9 estão chegando, né? Se provada a segurança e eficácia em longo prazo, bem como ser custo efetivo, também está custando quanto, cadê? Eu também tá... $500, 6.000, né? Então, se ela se mostrar custo efetiva, né, com o tempo as drogas vão diminuindo o preço. Os anticorpos monoclonais PCSK9 podem se tornar a terapia padrão para muitos pacientes com formas severas de hipercolesterolemia familiar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Essa droga foi liberada em abril pelo FDA. No Brasil está em trânsito, né, da Anvisa. Parece um recado que a previsão é 2017, né? Eles querem para 2016 e 2017. Liberou nos Estados Unidos para tratar hipercolesterolemia familiar ou indivíduos
que são refratários, ou seja, não atingem alvo com uso de estatina em dose máxima, né? Não está descrito lá na liberação se aqueles indivíduos que são intolerantes seriam um subgrupo, mas eu tenho a impressão que sim, né? Quem for alto risco e tiver no subgrupo de não tolerância, né, na prevenção secundária, é adequado. A dose é quinzenal, né, por subcutâneo. O efeito, a descrição mais comum é flu-like síndrome, né? É reação como se fosse gripe, né, rinofaringite. Tem uma coisa aí que a gente vai ter que responder, né, assim, também não é para todo mundo que tem forma de você tratar efeito miopático. A maioria desses indivíduos que tem, o Ricardo mostrou na aula passada, que alguns desses indivíduos que a gente diz que é efeito não tolerância da droga, tem outros sintomas, né? Tem AR, tem osteoartrite, tem outros sintomas que não são, e as pessoas estão todas atribuindo efeito de estatina. Eu vejo muito isso no dia a dia. O doente chega, não posso tomar isso não, porque tem um dor e tal. Você vai ver, ele tem uma artrite reumatoide crônica e está subtratada e precisa ser vista. A outra coisa, quando a gente fala em risco residual, tinha um slide lá que tem alguns outros pontos que valem a pena discutir em risco residual. Um deles é não atingir LDL, mas a gente sabe também que a hipertrigliceridemia ela entra como fator coadjuvante. O que a gente não conseguiu é correlacionar muito bem redução da hipertrigliceridemia com grande redução de evento, quando a gente associa estatina com fibrato ou com ácido nicotínico, etc. Quando você vai em impacto em evento, é baixo. E a outra coisa é HDL baixo, né? Eu acho que talvez esses 30 e poucos % aí de efeito residual, o que tem de estudo aí nos últimos 10 anos é a elevação do HDL, que foi ineficaz, né? Redução do triglicerídeo com a elevação do HDL, que não mostrou esse impacto todo, e a redução mais potente do LDL, que estaria entre então, nas falhas do que se atribui a esse 34, também está incluído aquele indivíduo que tem HDL baixo, você não aumenta, né? Os indivíduos da CETP inicialmente aumentaram mortalidade, depois tem estudo de segurança e eficácia, mas não tem estudo de torcetrapib. Depois tem outras 2 ou 3 drogas que ainda estão em estudo sobre impacto. Eles elevam demasiadamente o HDL, né? Assim, e tem uma coisa interessante, ele eleva o HDL e eles viram o seguinte, que se você aumentar pouco o HDL é bom, mas quando você aumenta muito, começa a ter o mesmo número de evento. Então, não parece ser só simplesmente subir o HDL, mas tem uma faixa que parece ter benefício. O estudo da aterosclerose é um negócio fundamental, né? É pena, Ricardo, assim, que é engraçado. A gente vê os cursos de medicina, existe um déficit na formação no que se refere, talvez seja a área mais importante de tratamento do mundo, né? É prevenção da aterosclerose, que é um fenômeno inexorável na história da biologia, mas eu tenho visto, talvez valha a pena a gente rever, assim. Os estudantes saem da faculdade, e isso aplica aos residentes, eles não sabem nem estratificar risco, né? Que na verdade, é o principal motivo de consulta hoje, é a estratificação de risco. Quer dizer, quando você não está com uma queixa específica, o que o doente quer saber é como é que faz a prevenção direito, e prevenção só se faz se fizer estratificação de risco. E, aliás, devia ser proibido um aluno entrar na faculdade sem conhecer o que é o Framingham, né? Eu sempre pergunto, a maioria não sabe o que é, né? Eu sempre digo para eles, meus doentes não vão no consultório, já sabem, já leram a Veja e conhecem. Então, é um capítulo que não está no curso, né? A gente não está na endocrinologia, não está na cardiologia, mas tem modificado muito a história natural dessas doenças, né? Assim como na insuficiência cardíaca, o estudo simpático e do sistema renina-angiotensina, a modulação do colesterol, ela tem um impacto na história natural das doenças importantíssimo, né? Muito interessante suas aulas, Ricardo, excelente. Obrigado.
O doutor Marcelo está perguntando se a tendência dessa terapêutica nova é ser feita isolada ou associada. Geralmente é associada. E é interessante o seguinte, que as estatinas, um efeito que eu aprendi agora que eu não sabia, ela aumenta esse PCSK9. É por isso que a gente não consegue reduzir tanto, porque por um lado ela reduz, por outro lado ela aumenta essa proteína, e aí por um mecanismo diverso, ela queria baixar o colesterol, mas ela aumenta um pouco do colesterol. Aí você fazendo a associação das duas é excelente, né? Porque você corrige a falha, entre aspas, que a estatina tem. Então a tendência é que seja feita as duas, e que só indivíduo de alto risco, porque nada mais cômodo do que uma medicação que você basta tomar um comprimido, né? Para você dar uma injeção, mesmo que seja subcutânea, se o indivíduo puder tomar um comprimido, é melhor. Então, provavelmente vai ser no indivíduo que toma estatina e não consegue chegar na meta, né? Aí você vai associar. Agora, parece professor, né, cara, assim, diferente do CETP, né? O primeiro resultado com essa droga ela é diferente, né? Assim, ele não tem aumento no número de eventos, né? Pelo menos ele é equivalente quando a gente vai ver em segurança e eficácia, né? Assim, ele melhora o nível de LDL e você não vê efeito maléfico, né? Então, parece que essa droga vai... precisa aí ver o estudo de mais longo prazo para a gente ver, mas parece que vai ter impacto. O grande problema aí é o custo, viu? Assim, realmente, por exemplo, se chegar num custo desse para o Brasil, acho que é complicado. Acho que é praticamente impossível de você usar, né? Eles devem ter alguma estratégia comercial aí, senão é inviável, né? Não tem como. Os alunos, vocês já sabem quem é aluno meu e quem é aluno do Dr. Carlos Alberto? Já sabem, né? Tá, porque eu tenho a lista aqui. Mais alguma coisa? Então pronto, então está encerrada a sessão. Vamos lá para a enfermaria ambulatória.